Deus. Amém. Aleluias. Louvado seja Deus. Creia que você serve a um Deus forte, a um Deus poderoso. A Ele é dada toda a honra, toda a glória. Ele tem todo o poder. Amados, antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, que está em 1 Samuel, capítulo de número 17, eu quero deixar alguns versos de Salmo 146 para a sua vida. Salmo 146, verso 3, ele diz: Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos do cego, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Amém, amados? Louvado seja Deus por esta palavra. Eu não sei, mas o Senhor, Ele tocou ao meu espírito para que trouxesse essa palavra para você. Creia que o Senhor, Ele é o teu ajudador. Amém? E nessa noite, queridos, eu quero dar continuidade à nossa série de mensagens confiando em nosso Deus. Como eu disse de antemão, o texto dessa noite está em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 23, que está escrito assim: E estando ele ainda falando com eles. Quem é este ele? Este ele é Davi. Eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e tremiam e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Amém? Louvado seja Deus, amados. Queridos, dando continuidade, como eu já falei, nessa série de mensagens confiando em nosso Deus, essa passagem de 1 Samuel, capítulo 17, é uma passagem bastante conhecida por muitos, talvez nunca ouvida por outros, talvez pouca ouvidas por outras pessoas. Mas para aqueles que não conhecem e estão se perguntando, mas quem era Davi? Quem é este Davi? Davi era um jovem rapaz ruivo. Era um jovem rapaz que era responsável por cuidar das ovelhas do seu pai. Mas esse jovem rapaz, ele foi um rapaz escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Amém? E no momento que antes de ele receber a sua unção, no momento que o profeta recebeu a revelação do Senhor para ir ungir a Davi, rei, um filho de Jessé, a palavra de Deus nos diz que Samuel ele chega até a casa de Jessé e ali ele se depara com o irmão de Davi.
atentando para a aparência, atentando para a formosura daquele homem, Samuel diz consigo: eis diante de mim o rei de Israel. Mas o Senhor falara ao coração de Samuel: Samuel, tu atentas para a aparência, mas eu, porém, conheço o interior. Não é este. E ali, sabemos todos nós, que Davi, ele teve que esperar que todos os seus irmãos passassem diante do profeta, para que só depois ele fosse lembrado. E talvez nessa noite, queridos, tenha alguma semelhança com a sua vida essa palavra. Talvez você está vivendo isso hoje em sua vida, em seu emprego, em seu ministério, ou em qualquer outra área da sua vida, aonde parece que todos passam à sua frente, que todos chegam antes de você, que você está esquecido, que você não é lembrado, que você está sendo rejeitado. Mas é a você que Deus escolheu. É você aquele que Deus chamou. É você aquele que Deus santificou e te deu às nações por profeta. É você que, mesmo parecendo aos seus olhos que está esquecido, é você que Deus escolheu. E saiba que Davi estava cumprindo aquilo que o seu pai ordenou. Seu pai Jessé, para que ele cuidasse, para que ele apacentasse ali as ovelhas. E se você nesta noite tem chegado até aqui, se você tem obedecido às ordens de Deus, que é o seu pai, e que você está fazendo aquilo que Deus te ordenou, não se preocupe. Ainda que muitos cheguem à sua frente, aquilo que é teu e ninguém pode roubar. Aquilo que Deus tem para você é para você. Apenas continue fazendo o que o Senhor te ordenou a fazer, porque aquilo que te pertence, ninguém vai tirar de você, pois o Senhor, ele já te chamou. E a palavra do Senhor nos diz que quando Davi chega, ele recebe ali a unção, que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E da mesma forma, também acontecerá na sua vida. O Espírito do Senhor, ele tem que se apoderar de você a ponto de te guiar em todos os seus caminhos, em todos os seus pensamentos, em nome de Jesus. Mas o que nos chama a atenção é que, mesmo sendo ungido, Davi, ele voltou aos afazeres que ele fazia, que era apacentar as ovelhas do seu pai, que era cuidar. E a palavra do Senhor, ela nos diz que Saul, ele foi tomado por um espírito atormentador. E quando Saul era tomado, ele ficava muito angustiado e perdia muitas vezes as noites de sono. E ali ele pede para chamar um tangedor, um tocador, um músico. E aí um dos seus auxiliares ali, dos seus servos, ele fala: existe um, a qual nele habita um espírito excelente, que ele toca muito bem. E lembrou-se de Davi. E a palavra de Deus nos diz que todas as vezes que Davi tocava a harpa, aquele espírito se retirava da vida de Saul. O que eu quero trazer para você nessa noite, amado? Com essa breve introdução. Que quando o Espírito do Senhor, ele se apodera da sua vida, mesmo que antes você era esquecido por alguns, o Senhor, ele faz com que se lembre de você. O Senhor, ele faz com que as pessoas reconheçam o Espírito de excelência do Senhor que está sobre a sua vida. E que tudo aquilo que tentarem fazer contra ti não vai prevalecer, porque Deus, ele é contigo. Mas você precisa continuar fazendo o que o Senhor te ordenou. Não pare. Talvez você esteja pensando nessa noite em parar, em desistir.
Talvez nessa noite você tenha se deparado a uma determinada situação que você olha para a direita, olha para a esquerda e você não vê saída. Você olha para frente, assim como os egípcios, e vê diante de você o mar vermelho. Olha para trás e nas suas costas estão os soldados correndo egípcios para tentarem te matar. Mas saiba que nessa noite você serve um Deus que ele abre o mar vermelho. E eu quero trazer um tema sobre a mensagem de hoje, sobre esse estudo de hoje. E o tema é Enfrentando o Gigante. Eu não sei que gigante que tem se colocado diante de você, mas assim como aconteceu na vida de Davi, também vai acontecer na sua vida. E assim como ocorreu na vida de Davi, e Davi ele nos traz algumas lições para que nós possamos enfrentar o gigante. E nesta noite, a primeira lição que eu quero trazer com a vida de Davi é que nós precisamos, primeiramente, enfrentar o leão. No verso de número 36 do capítulo 17 de 1 Samuel, está escrito, Davi dizendo que assim feria o teu servo, o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E sabemos nós que no mundo espiritual, amado, o leão ele pode simbolizar a Satanás. Em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, a palavra do Senhor, ela nos diz que o diabo, o vosso adversário, ele está rugindo ou bramando como um leão, a fim de quem possa tragar. E existem situações, sim. Boa noite, irmã Josilda, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Existem situações em que gigantes eles se levantam em sua vida, em minha vida, devido às artimanhas que o diabo articula para tentar nos amedrontar, para tentar fazer com que deixemos de confiar no Deus a qual nós servimos. Mas nessa noite, nós louvamos que o Senhor ele tem um braço de ferro, punho de aço. Esse é o Deus que eu conheço, que ainda que estejamos passando por lutas, elas irão passar. Porque a palavra do Senhor nos diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem a romper da manhã. Nós também louvamos que o Senhor ele é o Deus Todo-Poderoso. Isaías 43:3 nos diz que operando Deus, quem impedirá? E nesta passagem, amados, Davi cita que enquanto ele apacentava as ovelhas do seu pai, não nos mostra se é antes ou depois que ele recebeu a unção, né, ou que o Espírito se apoderou dele. Mas ele fala que tinha um leão ou um urso que vinha e tomava as ovelhas do rebanho, e Davi saía após eles e o feria e o livrava as ovelhas da sua boca. E talvez você se encontre na mesma situação que Davi nessa noite. Mas que situação é esta, irmão Fernando? Talvez você já recebeu e o Espírito do Senhor está sobre você. E vem um leão, que é o adversário. E você está ali apacentando e cuidando daquilo que o seu pai, o Senhor, entregou nas suas mãos. Das ovelhas que o Senhor entregou na sua mão. Mas talvez você me questione, eu não sou pastor, como estou cuidando da ovelha? Você está cuidando daquilo que o Pai, o nosso Pai eterno te concedeu para cuidar. Você que é pai, você está cuidando da sua família. Você que é mãe, cuida dos seus filhos. Você está cuidando das ovelhas que o Senhor entregou para que você viesse a cuidar. Talvez podemos dizer que Deus entregou a você a responsabilidade de cuidar da sua família, da sua casa, da sua empresa, do seu ministério, entre outras coisas. Esse aí é o seu rebanho. Mas o diabo, que simboliza o leão, tenta todos os dias tirar isso de você,
abocanhando a provisão de Deus, as bênçãos do Senhor em sua vida, tentando destruir a sua família, tentando destruir a sua empresa, tentando destruir o teu chamado e o teu ministério. Aleluias! Mas Deus, querido, Ele nos diz na sua palavra que Davi, ele ia de diante do leão e tirava as ovelhas que o leão abocanhava. E nessa noite, você está incumbido de ter essa mesma ousadia pelo poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e que elas não nos causaria dano algum. Então, se o diabo tem tentado roubar de você o prazer de adorar a Deus, o prazer de servir a Deus, o prazer de estar com a sua família, o prazer de colocar o Senhor na sua frente, dentro da sua empresa, no seu emprego, na sua casa ou diante da sua família, nesta noite, aleluias, você tem o Espírito do Senhor sobre a tua vida, que te ajudará a vencer o diabo. Porque ainda que o diabo, vosso adversário, ele esteja ao nosso derredor como um leão bramando, a fim de quem possa tragar, nós lemos que o Senhor, lá no Salmo 125, que o Senhor está, assim como os montes estão à volta de Sião, o Senhor se encontra ao redor daqueles que o temem. A palavra do Senhor nos diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem, os livra e os guarda. Mas quando estava meditando nessa palavra, amados, quando Davi ele nos diz que às vezes vinha um leão e às vezes vinha o urso, o texto também se refere a este urso. E o que representaria em nossa vida hoje esse urso? Seria nós mesmos. Seria o que? As nossas atitudes. Porque na nossa vida nem tudo é Deus e nem tudo é o diabo. Muitas das vezes nós abocanhamos aquilo que o Senhor nos deu. E por não darmos ouvidos, por não obedecermos à palavra do Senhor, nós tentamos destruir aquilo que Deus construiu para nós, por desobediência. E aí está o urso. Mas nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor, Ele venha se apoderar sobre a minha vida, sobre a tua vida, porque a palavra de Deus nos diz que os que são nascidos de Deus foram feitos filhos de Deus. E como eu já disse aqui na oração inicial, que Deus, Ele entregou o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você esteja perecendo porque, assim como o urso, você está abocanhando e tentando fazer as suas próprias vontades e não sendo sensível à voz do Espírito Santo que habita dentro de você. Mas que nessa noite o Senhor, Ele venha nos ajudar a vencer todo o desejo e vontade da carne, porque a palavra de Deus nos diz que aquele que é nascido do Espírito inclina-se para as coisas do Espírito, mas que aquele que é nascido da carne, ele inclina-se para as coisas da carne. Mas as coisas do Espírito, a palavra de Deus nos diz em Romanos, que são vida, e que as coisas da carne, elas nos traz a morte. Trazendo até mesmo à memória a palavra que o Senhor trouxe através da vida do nosso irmão Josildo em sua live ali na segunda-feira, referente à desobediência de Adão e Eva, em Gênesis capítulo de número 3. Mas amados, que nessa noite, eu e você, que nós venhamos verdadeiramente enfrentar o leão. E por que o tema dessa mensagem é enfrentando gigantes? E por que nós precisamos enfrentar o leão e o urso? Porque é o caminho que nós seguiremos para enfrentar gigantes em nossas vidas. A segunda lição que Davi ele nos traz nesta passagem de
1 Samuel, capítulo de número 17, é que nós também precisamos nos dispor a pelejar, amados. Porque o que me chama a atenção é que no texto a qual nós lemos, do versículo 23 ao versículo de número 26, nos diz que quando o filisteu subia, aqueles homens de guerra, eles fugiam daquele homem filisteu. Amados, nós precisamos nos dispor a pelejar pela causa do Senhor aqui na terra. Pois Davi, no capítulo 17, versículo 32, nos diz, ele falando ao rei Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, do filisteu Golias, pois o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Eu quero alertar a vocês que estão me ouvindo nessa noite, que se dispor a pelejar não significa você se apoiar na força do seu braço, ou na sua capacidade intelectual, ou o seu conhecimento. Você pode até saber muita coisa, até ser bem letrado, mas se você não se dispor a pelejar, ou seja, praticar o que você sabe, de nada vai acontecer. Porque nada vale se nós não praticarmos. Então nós precisamos praticar, precisamos nos dispor à peleja, porque se nós nos dispormos a pelejar com a mentalidade baseada em nossas forças, em nosso conhecimento, em nosso braço, a derrota em nossa vida é certa. Mas você fala: Fernando, mas em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Você acertou. Em Cristo Jesus, não na força do teu braço, não na sua capacidade intelectual ou no seu conhecimento. Conhecimento é sempre bom, mas conhecimento sem prática não traz mudança na vida de ninguém. É a mesma coisa que eu me formar em TI e de repente meu computador quebra e eu saber tudo, mas eu nunca pratiquei, não vou saber desmontar, não vou saber programar, não vou saber fazer nada no meu computador. De que valeu 2 anos e meio de faculdade, de curso técnico, se eu não praticar, se eu não validar aquilo que eu fui ensinado? Amém? Então nós precisamos nos dispor à peleja. Porque quando você se dispõe a pelejar, existirão situações e confrontos que virão sobre a nossa vida, onde nós olharemos e declararemos que a nossa dependência será exclusivamente do Senhor. Ainda que as pessoas venham olhar para nós e dizer, assim como o rei Saul ele disse a Davi: contra esse filisteu você não poderá pelejar com ele, pois ainda você é moço, e com ele, e ele é homem, ou seja, homem de guerra desde a sua mocidade. Surgirão afrontas. E se você tiver apoiado em seus sentimentos, em seu intelecto, ou na força do seu braço, você vai ouvir o que Davi ouviu do rei Saul, das pessoas, e você vai desistir de ir à peleja. Porque você está apoiado em seus sentimentos. Você está apoiado na força do seu braço. Mas quando você se apoia no Senhor, quando você se dispõe a pelejar na causa de Deus, a favor de Deus, aleluias, o Senhor, Ele faz grandes coisas. Porque no caminho da peleja vão te falar, talvez falem para você que você é jovem demais para ter este ministério, ou que você já ultrapassou a sua idade de realizar um ministério, ou um curso, ou para a vaga do trabalho. Muitas das vezes pessoas vão se colocar diante de você e vão falar: mas Josildo, você com este currículo, jamais você vai conseguir essa vaga. Porque essa vaga precisa de ter pós-graduação, mestrado. Amado, operando Deus, não há quem possa impedir.
Talvez olhem para você na sua chamada ministerial e fala: mas você ser pastor tão novo, desse jeito, olha o seu visual, olha a sua aparência, você ainda é jovem, você colocam várias características, assim como Saul fez com Davi. Mas saiba que quando você se dispõe a pelejar, confiando no Senhor, Deus realiza grandes coisas. E nós vemos isso ocorrendo na vida do apóstolo Pedro e João, em Atos capítulo de número 3. Pois a palavra de Deus nos diz que quando Pedro e João eles subiam ao templo Formosa, se encontrava um homem aleijado à porta do templo pedindo esmola. E queridos, eu estava meditando nisso, eu falei: Senhor, como o Senhor é maravilhoso, porque Pedro poderia, no momento que aquele homem pediu esmola para ele e para João, ele poderia ter parado diante daquele homem e falado: só um instante, eu ia orar agora, mas eu vou voltar, vou falar com a igreja, nós arrecadaremos uma oferta e abençoaremos a tua vida. Ou ele poderia falar para aquele homem: você pode aguardar aqui depois da oração, que nós iremos voltar lá, vamos arrecadar bens e vamos te dar. Mas o apóstolo Pedro, amado, ele não se apoiou no que a igreja tinha naquela época, porque eles poderiam abençoar financeiramente aquele homem. Ele olhou e ele disse: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem, ele se levantou. Aquele homem, ele começou a caminhar. Talvez, amado, a palavra de Deus nos diz que Pedro, ele estendeu a mão não com dinheiro, mas ele estendeu a mão com a palavra. Porque se ele estendesse a mão com dinheiro, ele poderia suprir a necessidade daquele homem temporariamente. Mas a partir do momento que ele estendeu a sua mão e ligou a sua fé no Senhor, confiando não nele, mas no Deus a quem ele servia, ele falou: em nome de Jesus, levanta e anda. Ele mudou a vida daquele homem para sempre. Aquele homem deixou de ser um coitado, deixou de ser um aleijado e passou a andar. Então, quando você se dispõe a pelejar, acreditando em Deus, e não nos seus recursos, e não na sua capacidade intelectual, e não em seus sentimentos, quando você se dispõe confiando no Senhor, Ele muda sentenças na sua vida e na vida de outras pessoas. Pois saiba que contra a sua vida, ainda que olhem para você e digam que você não pode, que você não vai conseguir, que você é incapaz, você serve um Deus que capacita os escolhidos. Então somente creia, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e demais ele fará. A terceira e última lição que Davi ele nos traz é que nós precisamos crer que o Deus a qual nós servimos, Ele é aquele que irá abater o gigante por intermédio da nossa vida. Mas como assim eu vou crer que Deus pode abater o gigante por intermédio da minha vida? Como eu já disse anteriormente, crede no Senhor Jesus Cristo, amado. Será salvo tu e a tua casa. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e demais ele fará. Davi, ele não ligou para o que Saul disse. Davi, ele não se importou com as afrontas do que vinha de fora. No versículo de número 37, ele disse: assim como o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão do filisteu. Amém? Então que você venha acreditar, que você venha crer. Assim Davi, ele se dispôs a enfrentar o gigante. E Saul, ao ver aquela disposição daquele jovem rapaz, a primeira coisa que Saul tentou fazer era colocar a sua armadura em Davi. Mas ao colocar aquela armadura de rei sobre a vida de Davi, Davi ele não se sentiu confortável com aquela armadura.
Mas por que Davi não se sentiu confortável? Porque talvez ele poderia colocar aquela armadura e após ele vencer aquele gigante, ele colocaria o crédito todo em sua armadura. Porque a armadura me protegeu, porque a armadura me fez vencer o gigante. Não. Davi se sentiu confortável, incomodado, porque aquilo que servia para o rei não servia para Davi. E da mesma forma é na sua vida. Aquilo que serve para determinada pessoa não vai servir para você. Pois Deus tem coisas grandes a realizar na sua vida e é com você. O chamado é seu, é com você. Eu estava essa semana passada, vendo uns livros ali, e um tema de um livro me chamou muita atenção. Eu não comprei o livro, mas o tema do livro era imitar é limitar. Imitar é limitar. Ou seja, se Davi imitasse ao rei Saul usando a armadura, ele limitaria o poder de Deus na vida dele. Então que você nesta noite pegue aquilo que Deus entregou na sua mão. Declare que no nome de Jesus Cristo, o Senhor ele vai entregar nas suas mãos o gigante. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei o que você está passando. Mas o que eu quero dizer é que muitos eles colocam toda a sua confiança na armadura. E o que seria a armadura hoje, nos dias de hoje? Talvez o carro, colocam sua confiança na sua casa, em seus bens, nas suas riquezas, na sua capacidade intelectual. Amados, mas quando essas pessoas que colocam a confiança em suas armaduras, elas se deparam diante do gigante, assim como aqueles homens treinados com suas armaduras e escudos, eles fogem de diante do gigante, eles correm, porque sabem que a armadura que eles têm, que é os seus bens, que é as suas riquezas, que é a sua capacidade intelectual, não vai poder fazer com que ele acabe, com que ele vença aquele gigante. Mas a palavra do Senhor nos diz que os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, crendo que maior é o que está nele do que o que está no mundo. E que aquele que está em você e que está em mim, que é o Espírito do Senhor, nele nós somos mais do que vencedores. E no versículo de número 45 e 46, a palavra de Deus nos diz que Davi dizendo a Golias: tu vens com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial do Filisteu darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Pessoas, elas podem até te dar muitas coisas, amados. Até um rei pode querer te dar a sua própria armadura, mas nenhum deles poderão te oferecer aquilo que o Rei dos Reis tem para te dar. Porque somente Jesus Cristo, ele pode te dar paz em meio às guerras. Ele pode trazer restauração completa diante daquilo que tem acontecido sobre a sua vida. Trazer libertação, transformação e fazer você vencer seja qual for o gigante que você esteja enfrentando na sua vida nessa noite ou na sua família. Saiba que Davi, ele foi confiando que o Senhor entregaria o gigante em sua mão. E assim o Senhor o fez. E não somente Davi foi abençoado com a vitória sobre o gigante. A sua casa foi abençoada. Os seus irmãos, que eram homens de guerra, foram também abençoados. Davi recebeu a bênção. Ele tomou a mão
da filha de Saul. O seu pai ficou livre dos impostos. Amados, que o Senhor nessa noite, Ele derrube todos os gigantes sobre a sua vida. E quando você cortar a cabeça do gigante, que você venha acreditar que a bênção do Senhor, ela vai te enriquecer, vai te trazer alegria, pois a palavra de Deus nos diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. As bênçãos do Senhor, elas irão enriquecer tanto a sua vida, que irá alcançar os seus familiares, que irá alcançar a sua vida em todos os âmbitos, no emprego ministerial. Eu creio no nome de Jesus Cristo, que nessa noite o Senhor, Ele vai entregar em suas mãos o gigante. Se você decidir tão somente colocar nele toda a sua confiança. Se você decidir enfrentar o leão, que é o diabo, o urso, que é as suas próprias vontades e desejos, e que você nessa noite deixe de ser urso e passe a ser ovelha do Senhor, entregando o teu caminho ao Senhor, entregando a tua vida a Deus, que você venha se dispor a pelejar na causa do Senhor aqui na terra. Porque a palavra de Deus nos diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E que você venha, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, crer, acreditar que Deus irá abater o gigante por intermédio da sua vida. Porque em Cristo Jesus você é mais do que vencedor pelo aquele que te amou. Amém? Assim, eu agradeço a vida de cada um de vocês. Agradeço a Deus por até aqui ter nos ajudado, por esta palavra. Que esta palavra, em nome de Jesus, amados, ela venha surtir efeito na tua vida. Que se você que não ouviu do começo, volte, assista, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus, o mesmo Espírito do Senhor que habitou e se apoderou da vida de Davi, também vai se apoderar da sua vida. Já se apoderou da sua vida e está dentro de você. Basta você crer que Deus é com você. Amém? Que vocês tenham uma boa noite. Que Deus, Ele venha abençoar a vida de cada um de vocês. Eu quero agradecer aqui a irmã Marli. Eu quero agradecer a minha esposa Priscila, ao meu cunhado Josildo, a minha irmã Cida, ao meu sobrinho Wesley, ao nosso irmão Alessandro, a nossa irmã Josilda, a nossa irmã Marli, cada um de vocês. Amados, que o Senhor venha abençoar as suas vidas. Que o Senhor venha, em nome de Jesus Cristo, derramar as chuvas de bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. E que testemunhos venham surgir aqui. Porque, queridos, o ensinamento da palavra e a prática da palavra de Deus nos traz grandes vitórias. Eu que agradeço, irmão Josildo, pela ajuda que vocês têm nos concedido aí, estando conosco nessas lives, todas as quartas-feiras. E eu aguardo a cada um de vocês para a próxima quarta-feira de guerra, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Irmã Kátia, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão Paulo, né? A minha irmã Silvia, cada um dos meus familiares, a cada um de vocês que tem nos assistido. Deus abençoe a vida do irmão Paulo nessa noite. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Tenham um final de semana maravilhoso. Compartilhe aí esta live e alcance vidas através da palavra de Deus. Pratique, pois o gigante estará caindo por terra hoje, em nome de Jesus, sobre a sua vida. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e até a próxima quarta-feira de guerra, em nome de Jesus. Amém.